Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, como a live deu uma bugada, né? Nem sempre a tecnologia funciona. A tecnologia tá aí para nos ajudar, mas às vezes ela só atrapalha, né? Ela não ajuda. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo aqui de uma meia hora, vou sintetizar um pouquinho das respostas, daquilo que eu fiz na live. Pior é que eu continuei, tem menos de 10 minutos ali de gravação, ou de live, né, que ficou no ar. Depois bugou, cortou tudo aqui, mas eu não tive esse sinal que tinha caído, então eu dei sequência e acabei indo até o final, sem saber que estava cortado o sinal, que não estava transmitindo, né? Mas enfim, então eu vou fazer um apanhado geral aqui, vou fazer um resumão, eu vou sintetizar aquilo que eu falei, para que fique registrado, para que esse trabalho da gente hoje seja aproveitado, né? Então, embora tenha havido esse problema, você dá uma olhadinha no gravado, dá uma olhadinha no nosso canal, que a explicação das questões do ano passado vai estar lá, tá certo? Então, sigamos, garoto! Vamos nessa! Bom, gente, é o seguinte. Então, a primeira questão, as primeiras questões até que apareceram, né? Como eu disse, foi menos de 10 minutos de live. Mas enfim, vamos fazer um apanhado geral aqui das questões de filosofia e sociologia para que fique realmente registrado de uma forma assim mais resumida. E esse trabalho também da gente hoje obviamente não fique em vão, não fique perdido, né? Essa questão diz o seguinte, dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, pela flora, fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A pergunta é, a relação entre ser humano e natureza ressaltado no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Por que a resposta aqui é a letra C? A resposta é a letra C, que fala sobre a frase que fala racionalismo cartesiano, é exatamente porque a partir da modernidade, ou seja, a partir do século XVI em diante, o pensador Descartes inaugura essa ideia da racionalização, ou seja, da ciência, de que o pensamento lógico, o pensamento crítico, a dúvida poderia levar o ser humano ao conhecimento da verdade. Veja que a letra A fala em relativismo cognitivo, não há relativização. Há uma premissa aqui de que os americanos eles estão como mendigos sentados em ouro, e esse ouro é exatamente os recursos naturais, e que são mendigos porque essa riqueza não vai ficar com a gente, fica com os europeus no contexto do colonialismo e do imperialismo. Não pode ser a letra B, porque o materialismo dialético é preceito marxista, e no texto não se aborda, por exemplo, a luta de classes, a questão do proletariado, a questão da burguesia, da crítica ao capitalismo, da superação do capitalismo rumo ao comunismo. Não pode ser a letra A, pluralismo epistemológico, não há o que se falar em epistemologia aqui, que trata exatamente da origem, do significado originário das palavras, e também o existencialismo, que é um conceito de um pensador francês, que é, na verdade, um filósofo francês, né, da década de 60, que é o Jean-Paul Sartre. Então, dentro da análise racional de que trata o texto, a resposta não poderia ser outra, a não ser a letra C. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis e normas, e tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si.
Então, sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se, pessoal, à letra B, a regulamentação do convívio social. Veja que o direito está aqui posto como um elemento que vai tornar possível a coexistência dos homens entre si, no convívio social, de forma harmônica, de forma pacífica. Sem o direito, sem o cumprimento dessas leis, dessas normas, não haveria essa condição, segundo o texto. Legal? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus o concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Agostinho de Hipona. E aí eu lembro, temos uma aula sobre isso no nosso canal, sobre filosofia patrística e filosofia medieval. O que, em suma, o nobre teólogo Agostinho de Hipona defende aqui a ideia? Defende que o homem tem livre-arbítrio, mas ele não pode usar esse livre-arbítrio como justificativa para pecar. Então, falta ao homem exatamente o que diz aqui na letra B. Insuficiência e autonomia moral. Ele não tem... Porque a parte da mentira... Tá aqui, ó. Deixa eu colocar... Onde é que está o trecho? Deus deu ao homem essa característica. Quer dizer, a parte do agir corretamente, com esse fim, o livre-arbítrio, ele tem que ser voltado, segundo Agostinho, para o bem fazer e não para o pecado. Porque, do contrário, se usar para o pecado, valendo-se do livre-arbítrio, recairão sobre ele as determinações divinas, ou seja, as punições divinas. Então, se Deus pune, por que ele deu? Se ele deu, não deveria punir. Mas ele deu não foi para pecar. Ele deu para esse livre-arbítrio, para o agir corretamente, para o bem, para que o homem optasse pelo bom caminho. Então, como falta autonomia moral ao homem, é preciso regrá-lo. É preciso a igreja, é preciso o controle, é preciso as instituições como a igreja, como já falei. Quer dizer, sem esse controle, o homem pode se valer do livre-arbítrio para cometer pecado. Então, em suma, é o que Agostinho defende nesse texto, por isso que a resposta não pode ser outra, a não ser a letra B. Bom, a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57% delas. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Por conta disso aqui. A restrição à liberdade de credo. Se esses adeptos da Umbanda, do Candomblé, do Voduísmo, eles são discriminados, eles são perseguidos, eles são afrontados, eles são ameaçados, isso é incompatível com a sociedade laica, ou seja, neutra e dita democrática. Por isso, restringe a liberdade de crédito dessas pessoas, fazendo-as passar por esses embaraços, inclusive em locais públicos. Né? Por isso que a resposta dessa questão é a letra E, uma questão de sociologia. Bom, frescuragemzinha aí, né? É para não perder o costume.
Guarde esse nome, Nicolau Maquiavel tá quase todo ano no Enem, cara. É uma figurinha carimbada. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre... É o seguinte, Maquiavel está defendendo a seguinte ideia aqui, que se você for um homem público, se você é um rei, se você é um governante e precisar mentir para salvar a sua vida, pode, sem problemas. Maquiavel, inclusive, é considerado um autor que vai desnudar a política, que vai tratar a política de forma mais crua, não romantizada e adocicada como os gregos, por exemplo. Então, dessas frases, dessas premissas, subentende-se, inclusive, aquela frase atribuída a Maquiavel, mas que, na verdade, não é dele. Aqui diz... Os fins justificam os meios. Por que a resposta é letra A? A resposta é letra A porque trata-se da filosofia moral. Quando se trata de mentira, quando se trata de falar a verdade, quando se trata de questões éticas, quando se trata de avaliar os danos de uma determinada conduta assertiva do ser humano, isso diz respeito à filosofia moral. Tá legal? Por isso que a resposta é a letra A. Sigamos. Texto 1, texto 2, isso é muito recorrente no Enem. São estilos muito frequentes que o Enem utiliza recorrentemente. E aqui nós temos um comparativo que é muito simples da gente entender. Acompanhe comigo. Texto 1 diz assim: considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Bom, os textos abordam um questionamento na construção da modernidade. O que é a modernidade? Século XVI, século XVII, pensadores como Descartes, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, para ficar em alguns aqueles mais proeminentes, aqueles mais famosos. Então, de novo, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo, bom, se é modernidade, é razão, é ciência, é o renascimento científico, é letra A, mesmo envolvendo Deus, mesmo envolvendo o subjetivo, mesmo envolvendo o sobrenatural, mesmo envolvendo religião. Tem-se a ideia de que, inclusive, a ciência seria capaz de provar a existência de Deus. Bom, a comunidade de Mucumba, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho de Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. No texto, a pergunta é essa: as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de Quilombo visam garantir... Pô, é muito fácil, gente. Eles estão querendo se inserir no mercado de trabalho. Eles atendem os turistas, eles montam restaurante, eles fazem artesanato, eles se reúnem em cooperativas. Então, a resposta não é outra, a não ser a letra C. Inserção econômica regional. Eles não estão querendo o perdão das suas dívidas. Eles não estão querendo uma reserva de mercado. Como se estivessem protegendo espaço só para eles. Não há o que se falar em protecionismo, já que nós não temos a menção aqui a tributos, a aduana, a impostos, muito menos benefícios assistenciais públicos, já que eles trabalham aqui por conta própria.
Muito simples, questão fácil, de entendimento também bastante razoável. Frescurinha aí para variar. A criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira do século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. A pergunta é, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada. Está se falando que o SUS, como política pública, garante a igualdade do acesso à saúde, combate as desigualdades. Olha só, tá vendo? Então a resposta não pode ser outra, pessoal. Olha como é simples. Universalismo e igualitarismo. Essa política pública é defendida no texto como a garantia que o SUS proporciona aos cidadãos brasileiros. E vamos lá, e toma frescurinha. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto, gente, é o seguinte, o trabalhador ele só vai ser incluído dentro de um contexto de um capitalismo produtivo globalizado com isso aqui, qualificação profissional. Sendo instruído, educado, sendo treinado, sendo capacitado. Do contrário, não terá nenhuma condição de inclusão ou de inserção nesse processo produtivo do capitalismo globalizado. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. No texto, veja como é simples, é uma questão de sociologia. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Bom, o tratamento dado pela mídia é o seguinte, seja magro. Se você não for magro, não se enquadra nos padrões. Se você não se enquadra nos padrões, você não é belo. Logo, também não será saudável. A escritora Marilyn Wan, nesse fragmento, defende que ser gordo é perfeitamente possível de ser também saudável ao mesmo tempo e por que não dizer, bonito. É uma ditadura da beleza exposta e imposta pela mídia que nos faz ter que ser enquadrados em determinado perfil estigmatizante. É por isso que a resposta é a letra E. A crítica que ela faz é isso. Contestação dos estereótipos consolidados. Ela contesta esse estereótipo consolidado. Qual é o estereótipo consolidado? O da magreza. Quem consolidou? A mídia. Ok? Simples interpretação de texto aqui que se faz com uma, duas leituras rápidas. Penso, e aí tem vários grifos meus que eu coloquei para facilitar a compreensão, penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito, que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através de práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade.
a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos, que podemos encontrar no meio cultural. Michel Foucault. Foucault é um pensador do século XX, basicamente dos anos 60 e 70. Um pensador francês, aliás, recomendo, é figurinha muito recorrente no Enem. E o seu clássico, Vigiar e Punir, já caiu em outras edições. Então, o texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão legal. Legal não, porque a gente não fala aqui no texto em componente jurídico, em leis. Não é? Racional não, que nos remete muito à modernidade. Lógica nos remete muito a Aristóteles. E sim a letra C, ó, contingencial, processada em interações sociais. Vou explicar para vocês. Olha só, é o seguinte. O Foucault defende a tese segundo a qual o indivíduo ele é moldado pelas instituições sociais. Quais seriam essas instituições sociais? A igreja, a família, as escolas, as fábricas, os quartéis do exército. Essas instituições, elas transformam o indivíduo, moldam, elas modelam o indivíduo. E acontece, obviamente, nessas instituições sociais, interações sociais. Aqui fala que o sujeito não é soberano. Ao contrário, ele se constitui através de práticas de sujeição. Onde é que essas práticas de sujeição ocorrem? Nas tais instituições sociais. Então, isso constitui interação social, que é a premissa que permeia o texto de Foucault. Nada a ver com transcendental, fantasmagórico, subjetivo. Nada a ver também com parâmetros substancialistas. Isso é também colocado como pegadinha para enganar você. Tá bom? Sigamos. O que é que nós temos aqui, ó? Um mural, um espaço público, uma rua com grafite. E é sobre isso, a sociologia das cidades, a sociologia urbana, que essa questão versa ou trata. O texto diz assim: fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo. Esse movimento é um movimento de regulação das relações sociais, regular, controlar, vigiar. Nada a ver, né, gente? Apropriação dos espaços públicos, não só para a manifestação artística em si mesma, mas para a crítica, para, enfim, a liberdade de expressão. Então, tudo a ver com o sentido da grafitagem, por exemplo. Padronização da cultura urbana? Não se quer padronizar. Valorização dos formalismos estéticos? Nada a ver. Muito menos revitalizar o patrimônio público. Você não pode fazer isso no patrimônio público, que o patrimônio público, patrimônio histórico, melhor dizendo, é tombado, é protegido por lei. Então, geralmente, essa grafitagem, né, esses murais são feitos em espaços que não são tombados pelo patrimônio histórico-cultural. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, isso é muito importante, ó. Globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. O Papa Francisco, inclusive, é, sem dúvida, o pontífice mais progressista de toda a história da igreja. Aí a pergunta é o seguinte: no texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Qual é a crítica? Não é sobre liberdade política. O pontífice Francisco também não faz uma crítica à mobilidade urbana. O pontífice Francisco também não faz uma crítica sobre conectividade cultural. Ele faz muito menos sobre complementaridade comercial. Ele fala sobre isso. As disparidades econômicas. Como é que eu sei? Aqui, ó. Globalização dos pobres deve substituir a globalização da exclusão. Ou seja, você tem uma dicotomia envolvendo pobres e ricos, que é um abismo, né? Principalmente em países
como a Bolívia, em que foi realizado aqui essa cerimônia, né, esse evento, em 2015, e ele faz exatamente alusão a essa disparidade. Então a resposta não poderia ser outra, a não ser a letra D. Tranquilo? Sigamos, está chegando no final. O Ministério do Trabalho e Emprego, que infelizmente, surpreendentemente, inacreditavelmente foi extinto. Creiam vocês. O Ministério do Trabalho e do Emprego realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga a de escravo em 2014, em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, Renováveis, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, etc. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social, que é o trabalho escravo, hoje, inclusive, 13 de maio, dia que se comemora a libertação dos escravizados no Brasil. Então, que estratégia foi essa apontada no texto? A articulação de diversas instituições, órgãos, governamentais ou não, em parcerias. O trabalho conjunto. É isso que trata aqui o texto, por isso que a resposta aqui é a letra A, sem sombra de dúvidas. E aí, a mensagem final, vencer a preguiça. Quem é que não tem preguiça, né? Todos nós temos. Mas, enfim, ela deve ser realmente combatida. Vencer a preguiça é a primeira coisa que o homem deve procurar se quiser ser dono do seu destino. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Valeu e até a próxima.